E aí, galera, tudo na paz? Tudo na paz? Tranquilo? Que bom. Warren Buffett está mandando perguntar se está tudo na paz. Perguntando desse jeito para ver se vocês respondem. Espero que vocês estejam bem e que respondam aqui se está tudo bem ou não nos comentários. O que a gente vai falar hoje? Antes, já fica a dica também para você me seguir lá no meu Instagram, beleza? @baduvieira. E o vídeo de hoje tá muito bacana. A gente vai falar sobre a Taesa, uma das maiores pagadoras de dividendos do setor elétrico e da nossa Bolsa de Valores. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, a maioria de vocês, inclusive, deve ter ações da Taesa. Então, resumindo aqui, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre a Taesa, vamos falar sobre a empresa e vamos bater um papo também sobre valuation, como é que você chega no valor justo de uma ação. É um assunto que gera bastante discussão, bastante polêmica, se vale a pena, se não vale a pena fazer valuation. Eu tenho uma opinião com relação a isso também, mas já vou adiantando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento. Se a ação estiver negociando ali acima do preço justo que a gente chegar aqui, você tem que vender, se estiver negociando abaixo, você tem que comprar, não é nada disso, pelo amor de Deus. O meu objetivo com esse vídeo aqui é 100% didático, 100% educacional, passar para você aí um pouco da minha visão sobre a empresa e também como é que funciona o modelo de Gordon, que estima ali o preço justo de uma ação baseado no quanto que a empresa vai pagar de dividendos no futuro. Vamos ver isso daqui, como é que funciona. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido para se inscrever, deixar o like aí, ativar o sino das notificações para você receber conteúdo sempre que a gente postar vídeo novo aqui. Vamos falar um pouco agora sobre a Taesa. Quem que é a Taesa? A Taesa, ela é uma empresa focada exclusivamente em transmissão de energia, né, contando com 39 concessões ativas e mais de 15 mil quilômetros de linhas. O segmento de transmissão tem grande previsibilidade de receitas e isso permite que a empresa tenha um histórico consistente de pagamentos de dividendos. E só para deixar todo mundo na mesma página aqui, a Taesa é uma das maiores pagadoras de dividendos do setor elétrico. Só em 2020 o dividend yield da empresa foi de 9,6%. Um dividend yield considerado alto, acima da média e bem maior do que o que a renda fixa está pagando atualmente e principalmente do que estava pagando em 2020. Recentemente, inclusive, as ações da Taesa elas tiveram uma valorização acima da média ali, uma volatilidade um pouco acima da média, uma valorização acima da média no preço das ações também, muito por conta de alguns fatores, como por exemplo o interesse da CEMIG em realizar um desinvestimento na participação que ela tem na empresa. Como a CEMIG é uma empresa estatal, né, toda vez que a gente tem ali, né, quanto menor a participação estatal em qualquer empresa, né, o mercado enxerga de forma positiva, principalmente aqui no Brasil. Então, muito por conta disso, as ações da empresa elas tiveram uma valorização. Tá bom, Badu, até aí tudo bem, mas será que tem mesmo como saber o valor justo de uma ação? Como é que o mercado faz isso? Bom, resumindo aqui, é mais ou menos uma coisa consequência da outra. O mercado realmente ele é muito eficiente, então se você quiser saber o que o mercado espera, você pode jogar isso na conta que a gente vai ver aqui e se você tem as suas próprias premissas ali, você pode realizar alguns cálculos e chegar no que você acha ali que seria o preço justo para uma ação. E o exemplo que eu vou usar aqui no vídeo é o exemplo do modelo de Gordon proposto por Myron Gordon, por isso que tem esse nome, que diz que o valor justo de uma ação é igual aos dividendos pagos por ela no futuro trazidos a valor presente, ou seja, o valor presente dos dividendos que a empresa vai pagar no futuro. E para isso, considera-se ali uma taxa de desconto. Obviamente que a gente vai ver tudo aqui como é que funciona. Todo e qualquer modelo de valuation que vocês forem ver, galera, vai envolver algumas premissas. E as principais premissas usadas nesse modelo aqui que eu vou passar para vocês é justamente os dividendos futuros da empresa, os dividendos esperados, o payout, o custo de capital e a taxa de crescimento desses dividendos na perpetuidade. A fórmula é justamente a seguinte, essa aí que vai estar aparecendo na tela para vocês. O preço da ação é igual aos dividendos no ano 1 dividido por R menos G, onde R é a taxa de retorno exigida e o G é a taxa de crescimento sustentável dos dividendos no longo prazo, inclusive considerando a perpetuidade. Então já deu para você ver aqui que o cálculo envolve os dividendos pagos no ano 1, que seria ali no próximo ano, quando você está fazendo a análise, a taxa de retorno que o investidor vai exigir ali, que você calcula de uma forma que a gente vai ver aqui também, e a taxa de crescimento dos dividendos na perpetuidade. Essa conta aqui é como se fosse a simplificação de uma soma ali infinita, de uma série. É como se você pegasse realmente os dividendos que a empresa vai pagar no futuro e trouxesse isso daí a valor presente. Nada mais do que isso. Tá bom, Badu, mas dá para usar essa fórmula aí para todo tipo de empresa que a gente for avaliar? A resposta é claro que não, né? Não dá para usar esse modelo aqui
para qualquer empresa. Na verdade, você pode até usar, né, o preço da ação lá que você vai chegar no preço justo, aceita qualquer coisa que você colocar como premissa. Só que se você vai chegar num valor plausível ou não, aí são outros 500. Fazer valuation não é um negócio tão simplório, isso exige que você chegue em algumas premissas que exigem conhecimento. Se for para chutar as premissas, você chuta logo o preço da ação, que é muito mais fácil. O modelo de Gordon, ele é mais usado ali pelos analistas para calcular o valor justo de ações de empresas mais maduras, empresas mais sólidas, com fluxos de caixas estáveis, taxa de crescimento estável e uma política de dividendos também mais madura, que mude menos ao longo do tempo. Então, em geral, aqui você vai usar esse método para calcular o preço justo de boas pagadoras de dividendos, de empresas estáveis, sólidas ali, que não vão mais crescer tanto, que não pretendem crescer tanto mais. Empresas do setor elétrico, boas pagadoras de dividendos, como a Taesa, por exemplo, se encaixam nessas características. E tem outra coisa que você precisa levar em consideração que é muito importante também. Essa empresa ela não pode crescer mais que a economia no longo prazo, na perpetuidade. Até porque se ela crescer em um percentual maior do que a economia, ela vai ficar maior do que toda a economia e é impossível, empresa nenhuma consegue crescer mais do que a economia na perpetuidade. Isso é impossível. Pode acreditar em mim. Beleza? Então qual que seria aqui uma fórmula para a gente estimar o crescimento sustentável dos dividendos dessa empresa no longo prazo? A fórmula é essa que está aparecendo na sua tela, G igual a ROI, que multiplica 1 menos o payout. Então, se a empresa distribui 100% do lucro ali na forma de dividendos, ela não vai conseguir crescer, porque o que faz uma empresa crescer, ou pelo menos se manter ali no patamar que ela está, é justamente o lucro que ela retém para reinvestir. Ou ela reinveste para crescer, ou ela reinveste pelo menos para manter as operações, o que a gente chama de CAPEX de manutenção. O que não dá com consistência a empresa distribuir 100% do lucro. Uma hora ela quebra se ela ficar fazendo isso. E a última variável da fórmula que ficou faltando explicar aqui é justamente a taxa de retorno exigida. Essa a gente consegue através do método CAPM. Vamos aqui para o exemplo da Taesa para ficar muito mais fácil da gente visualizar. Como a gente tinha visto, a fórmula é a seguinte: preço igual a dividendos no ano 1 dividido por R menos G, onde o R é a taxa de retorno e o G é a taxa de crescimento. A taxa de crescimento sustentável dos dividendos você calcula utilizando o ROI e o payout. Eu já te expliquei por quê. Você multiplica o ROI por 1 menos o payout, porque o que faz a empresa crescer é justamente o lucro que ela retém. Se o payout é o que ela distribui, você pega o ROI, que é a rentabilidade que a empresa tem sobre o patrimônio líquido, que tem a ver com o lucro líquido também diretamente, e multiplica por 1 menos o payout. Utilizando aqui o ROI médio da empresa, eu cheguei em 22,5%, o payout médio de 87% e a taxa de crescimento sustentável dos dividendos deu justamente 2,9%, é só jogar na fórmula, facinho de chegar. Então guarda esse 2,9% e vamos para as outras variáveis aqui. E como é que a gente chega nos dividendos no ano 1? Basicamente você vai pegar ali quanto que a empresa distribuiu de dividendos no último ano, ou seja, no ano 0, e vai multiplicar por uma taxa de crescimento, que você vai buscar como? Você vai pegar ali quanto que os dividendos da empresa vêm crescendo ao longo dos últimos anos. Pega um período ali de 10, 15 anos e vê quanto que esses dividendos vêm crescendo. Se eu comparar aqui mais ou menos os dividendos que a empresa distribuiu em 2011, ali mais ou menos com o que ela distribuiu em 2020, eu chego numa taxa de crescimento de aproximadamente 14%. Então o correto seria eu pegar os dividendos que ela distribuiu em 2020 multiplicar por 14% para considerar os dividendos do ano 1. Eu não fiz isso, eu utilizei uma taxa de mais ou menos 10%. E por que eu estou te falando que eu usei essa taxa de 10% e não 14% como deveria, né, em teoria pela fórmula? Pelo seguinte, em 2020 a Taesa teve um lucro absurdo, um resultado muito bom e isso fez com que ela distribuísse muito mais dividendos também. Então ela distribuiu muitos dividendos e teve um lucro que cresceu muito em relação a 2019, muito por conta do IGPM que disparou. A empresa ela tem os contratos ali reajustados pelo IGPM, é uma característica positiva de empresas do setor elétrico também, mas o que acontece é que, principalmente também as dívidas da empresa, elas são indexadas ali pelo IPCA. Então esses dois fatores contribuíram para que o lucro dela crescesse muito. Eu não espero esse crescimento no longo prazo para o lucro e para os dividendos da empresa. Então eu utilizei 10% aqui na fórmula, pegando 3,20 que ela pagou, 3,21 em 2020 e colocando esse crescimento ali que eu mesmo estimei de acordo com uma premissa
própria, a gente chega ali num valor de R$ 3,53 por unit que ela vai distribuir. É esse valor que a gente vai usar na nossa fórmula. A taxa de retorno exigida, como eu falei para vocês, a gente calcula pelo método CAPM. Eu trouxe aqui mastigadinho para o vídeo não ficar muito longo e não ficar cheio de fórmula, cheio de cálculo. 12% aqui, mas eu ensino como é que faz esse cálculo no meu curso de investimento. Se você tiver interesse, o link está na descrição. E vamos lá, como é que a gente faz a conta aqui, né? Pegando 3,53 e dividindo por 12% menos 2,9%, que foi a taxa de crescimento dos dividendos que a gente chega num preço justo por ação de R$ 38,79. Badu, quer dizer então que esse daí é o preço justo das ações da Taesa, das units agora. Se tiver mais caro, eu vou vender, se tiver mais barato, pode comprar. Para com isso. Como eu já disse, isso aqui é apenas um exemplo, isso daqui é só educacional para passar para vocês como é que funciona o modelo de Gordon, qual que é ali, né, a teoria por trás disso daqui e utilizando premissas próprias que podem ser diferentes das suas. Nenhum vídeo aqui do canal tem interesse em fazer recomendação, já deixei isso muito bem claro. E agora vamos falar um pouco aqui sobre as limitações desse modelo, dessa forma aqui de você chegar no preço justo de uma ação através do modelo de Gordon. É muito sensível a variações na taxa de retorno e também na taxa de crescimento sustentável dos dividendos. Qualquer valor ali, qualquer percentual que mudar, vai ter um impacto muito grande no preço da ação. Então, se você exigir ali uma taxa de retorno maior, você vai ver que o preço justo vai cair, né, consideravelmente. E outra coisa é que você não pode usar isso daqui, justamente por isso também, para calcular valor justo de empresas de crescimento, de alto crescimento. Não faz sentido. Você pode até usar, mas você vai chegar num preço ali que não vai fazer muito sentido, que não é o que o mercado está esperando. Beleza? Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Te vejo no próximo. Valeu, papai!